Vamos desenvolver na linguagem de programação Python uma estrutura modular para resolver o seguinte problema. Dado um conjunto de n números inteiros, vamos separar esse conjunto em duas listas, sendo que na primeira lista vamos colocar os números pares e na segunda lista os números ímpares do conjunto original. Então vamos aqui no ambiente de desenvolvimento para a linguagem Python, o ambiente idle. Vamos criar um arquivo. Inicialmente, então, vamos fazer a entrada de dados no módulo principal dessa estrutura. Vamos ativar uma ação de entrada de dados, função input, na qual o usuário vai ter que fornecer o tamanho da lista. Então, o input obtém uma informação no formato string, que é convertido para um número inteiro através da função int, e esse resultado, como um número inteiro, é atribuído à variável n. Então, n representa o tamanho da lista. Vamos definir o primeiro módulo, vamos chamá-lo de entrada. O objetivo desse módulo é realizar essa entrada de dados. Solicitar para o usuário todos os n itens da lista do conjunto original. Então, entrada, parâmetro n. Vamos declarar uma lista, chamá-la de x. Ela começa vazia, então abre colchetes, fecha colchetes, a lista inicia vazia. A estrutura de repetição for, a variável de controle varia de 1 até n, ou seja, essa estrutura de repetição será realizada n vezes. A cada passo, a variável item recebe o valor fornecido na entrada de dados. Então, vamos fazer dessa forma. Aqui, vamos indicar a ordem do valor na entrada de dados. Então, vamos colocar um especificador de formato aqui. E nesse valor, um outro especificador de formato, onde deve ser colocado a quantidade de valores na entrada de dados. Então, vejo que essa composição, essa string, será formatada pelos valores da variável de controle i e a variável n. E assim a gente vai ter a noção de ordem na entrada de dados. Do tipo, primeiro valor de tantos, segundo valor de tantos, e assim por diante. Cada item na entrada de dados será adicionado na lista X. Então, a gente vai usar o método append da classe list, que adiciona um item no final da lista. Antes de encerrar o código desse módulo chamado entrada, vamos retornar a lista. Então, veja, a lista começa vazia, a cada passo um item é adicionado à lista, ao final do processo retorna-se a lista X com todos os itens fornecidos na entrada de dados. Vamos aqui fazer com que a variável A, então veja que no módulo principal, a variável A vai receber a lista que será retornada do módulo entrada. Então vamos ativar. Ativamos o módulo entrada, indicando ou passando para lá o tamanho da lista, objeto dessa entrada de dados. O módulo entrada retorna a lista com os itens informados e essa lista será atribuída à variável A. Vamos testar esse código-fonte. Então, na minha pasta de exemplos, esse é o meu programa 1. Então, está aqui o módulo principal pedindo para que o usuário forneça o tamanho da lista, por exemplo, 9. Olha lá, na entrada de dados, primeiro o valor de 9, então 7. No segundo passo, segundo valor de 9. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono e último valor, 6. Então, realizou a entrada de dados, retornou a lista. Então, a lista começa vazia. A cada passo do comando de repetição for, esse item é adicionado ao final da lista, retorna essa lista que é atribuída à variável A. Então, vejo que, se eu mostrar aqui, a variável A
é a lista com os dados informados na entrada de dados. Vamos colocar um print aqui para deixar uma linha em branco no início da entrada de dados. O próximo módulo que vamos implementar será o módulo separar, cujo objetivo é receber a lista e separá-la em duas outras listas, uma com os números pares e a outra com os números ímpares. Então vamos definir o módulo, palavra reservada do Python def, nome separar, vai receber a lista X, a lista com os dados originais, com o conjunto original, e vamos aqui criar uma lista Y vazia, e nela vamos lista com os números pares, a lista Z, que vai começar vazia também, abre e fecha colchetes, vai ser a lista com os números ímpares. Vamos percorrer a lista X, então a variável item recebe, vamos usar aqui a estrutura de repetição desta forma, ela faz com que a variável item receba um item que pertence à lista X a partir do primeiro até o último. É uma estrutura de repetição do tipo for each. Cada passo, a variável item recebe um item da lista X a partir do primeiro até o último. Vamos verificar se o item é par. Então, se o resto da divisão do item por 2 for igual a 0, então ele é par. Sendo par, vamos adicioná-lo novamente. Usamos o método append da classe list. Vamos adicionar o item na lista Y. Caso contrário, vamos adicioná-lo, método append, na lista Z. Ao final do processo, basta retornarmos as listas Y e Z. Então, a primeira lista com os números pares, a segunda lista com os números ímpares. Lá no módulo principal, vamos ativar. Vamos fazer com que a lista B e C recebam as listas retornadas pelo módulo separar. Eu passo a lista A, quem recebe a lista A é a lista X, e retorno as listas Y e Z. A lista Y com os números pares. Aqui, toda vez que é par, eu adiciono ele em Y. Toda vez que é ímpar, eu adiciono o item em Z. Então, a lista Y será atribuída à lista B no módulo principal e a lista Z à lista C no módulo principal. Os elementos estarão, então, separados. Vamos novamente testar esse código. Vamos lá, vamos fazer esse exemplo que está aqui no enunciado do problema. Então, 7, 2, 8, 6, 3, 1, 4, 2 e 6. Vejam, a lista A é o conjunto total, a lista B somente os números pares e a lista C somente os números ímpares. Então, já temos aqui a separação. Então, vejam novamente a mesma estratégia, inicializa as listas vazias, a cada passo adiciona-se um item e o método append adiciona o item ao final da lista. Agora, o terceiro e último módulo, vamos mostrar os itens de uma lista. Vamos pensar nesse layout aqui. Então, mostrar. Primeiramente, eu vou passar a identificação da lista. Então, um nome, uma string, é onde eu identifico a lista. E a lista propriamente. Quem vai receber a lista será o parâmetro X. Então, vamos na saída. Mostrar a identificação. Logo após a identificação, vamos colocar o abre colchetes. Espaço aqui e vamos desligar a diretiva end para que não haja o pula linha. Ao final desse valor, cadeia nula. Vamos fazer o for em que a variável item recebe os elementos da lista X a partir do primeiro até o último
Vamos mostrar na saída esse item e vamos desligar novamente a diretiva end do método print, colocando um espaço ao final de cada item. Finalizamos fechando colchetes. Então, novamente uma estrutura de repetição for, em que a variável item recebe um item que pertence à lista X a partir do primeiro item da lista X até o último. E aqui a gente vai chamar de mostrar identificação da lista A e a lista A. Então, na ordem, essa string será associada ao parâmetro ID, eu vou mostrá-lo aqui na saída, para colocar aquela mensagem de identificação da lista. O parâmetro X recebe a lista propriamente. E assim eu vou fazer com a lista A, B e C. Então vamos só trocar aqui B, C, B e C. Vamos depois de mostrar uma lista, também pular uma linha print, para dar esse espaço entre uma lista e outra. Acho que o código já está completo, vamos testá-lo novamente. Então deixa eu mostrar aqui. Tamanho da lista, 9. Primeiro valor de 9. Então a gente tem aquela na entrada, aquela noção de ordem. Aqui uma string formatada, estamos usando o operador de composição. Então ele vai compor essa string com os valores das variáveis i e n, dando essa noção então de ordem. Primeiro valor de 9. 7, 2, 8, 6, 3, 1, 4, 2 e 6. Vejam lá aqui. Então, quem recebe o conjunto da entrada de dados é a lista A. Eu mando separar os elementos da lista A em duas outras listas. Na lista B, os ímpares, os pares, e na lista B, os ímpares. Então, nesse for, percorre-se os itens da lista. Se for par, adiciona a lista Y. Se for ímpar, adiciona-se a lista Z. E eu retorno esses valores, as listas Y e Z, que são atribuídos respectivamente às listas B e C. O mostrar simplesmente percorre a lista que eu enviar para cá. Na primeira chamada eu passo o A, na segunda o B, na terceira o C. E ele vai mostrar então cada uma das listas. Então está aqui a lista original com todos os dados de entrada, a lista B somente com números pares e a lista C somente com os números ímpares. Então a gente poderia pensar o seguinte: colocar uma linha entre a entrada de dados e a primeira lista. Então a gente pode inverter aqui essa situação, colocar o pulo a linha antes de mostrar uma lista. Vamos testar pela última vez. Então vejam lá: 7, 2, 8, 6, 3, 1, 4, 2 e 6. Olha lá, a lista principal, a de entrada de dados, a lista B só com os números pares e a lista C só com os números ímpares. Então é uma estrutura modular, nós temos na realidade 4 módulos: um módulo que realiza a entrada de dados, um módulo que separa os itens da lista original em duas outras listas, uma com os números pares, outra com os números ímpares. O terceiro módulo mostra os itens de uma lista, e aquele que é o módulo principal, é através desse módulo que começa a execução do código. Aqui eu entro o tamanho da lista e ativo os módulos de entrada, o módulo para separar os itens e o módulo para mostrar os itens de cada lista. Veja que basicamente estamos manipulando listas na entrada de dados.
A lista é feita vazia, desta forma, a cada passo, um item na entrada de dados é adicionado à lista através do método append. Obrigado.